Os melhores livros de 2025. Bom, em 2025 eu li 70 livros e esse vídeo vai ser apenas sobre os melhores dos melhores que eu achei, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, não tinha como colocar aqui 70 livros, então eu escolhi fazer apenas um vídeo sobre os melhores que eu achei. Então eu vou começar falando sobre os livros físicos, vou começar falando sobre A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Eu amo esse autor, já li todos os livros dele, se eu não me engano tem só 3, se eu não tô enganada, né, aqui no Brasil só tem 3, e eu amo quando um autor coloca um retrato ficcional numa história de realidade. Por exemplo, nas obras do Khaled ele fala muito sobre o Afeganistão ali, então ele mostra muito a realidade do Afeganistão, como as pessoas sofrem com o regime de lá, com o Talibã, e nesse livro não é diferente, e eu amo essa história. Eu acho que esse é meu segundo livro preferido do Khaled. O primeiro é O Caçador de Pipas. Eu amo demais esse livro, tenho tatuagem, quero fazer uma tatuagem de uma frase desse livro aqui também. Eu acabei de chorar nesse livro. Eu super recomendo, gosto muito das obras desse autor. E a escrita dele também é muito fluida, mas como se trata de uma realidade muito absurda, muito terrível, você tem que ter estômago pra ler, principalmente porque essas coisas acontecem de verdade, apesar dele escrever sobre pessoas ficcionais. Então já fica aí o alerta, eu recomendo muito que as pessoas leiam os livros dele, mas tem que ter estômago. Agora, uma história que não é muito conhecida e eu também só vim a saber dessa história recentemente: As Bruxas da Noite. Eu não sei porque a história dessas mulheres ainda não é muito conhecida, eu não sei porque essa história ainda não é muito conhecida, eu não sei porque não falam pra gente sobre esse livro nas aulas de história, na escola, porque esse livro é muito importante. Ele fala sobre mulheres soviéticas que lutaram na linha de frente na Segunda Guerra, que elas jogavam bombas nos nazistas, e essa história foi uma jornalista, Rita Armênio, que foi atrás de uma das bruxas da noite. Elas foram apelidadas pelos próprios alemães de bruxas da noite, e ela foi atrás de desvendar um pouco mais essa história para a gente ter um pouco mais de bagagem sobre isso, né, já que não é muito conhecida, essa história não é muito comentada. Então eu acho que ela fez um trabalho assim impecável, indo atrás da sobrevivente que vai relatar tudo que aconteceu naquela época. E é um livro curtinho, assim, dá pra ler bem rápido até, é muito, muito interessante. Tem vários tópicos aqui, assim, nossa, eu fico pensando como que eu não conheci essa história antes, sabe? E tem um vídeo meu falando lá na outra rede, né? Então vão lá também, porque eu fiz um breve resumo sobre essa história. Agora, esse livro, ele é um pouco mais gordinho. Ele se chama A Viagem de Théo, ele é um livro francês. E eu gostei muito desse livro porque ele vai falar sobre religiões. E eu não sei vocês, mas eu gosto muito de estudar sobre religiões. Eu fico maluca pensando no tanto de religião que existe e eu não consigo entender como tem pessoas que acham que só uma religião é a certa, né? Tipo, pessoas que são evangélicas acham que só existe aquele Deus da Bíblia e etc, sendo que tem várias outras religiões, várias outras crenças, e esse livro aqui vai mostrar um pouco sobre isso. E o enredo dele é que vai falar de um menino chamado Theo. Ele tem 14 anos, ele gosta muito de estudar sobre essas religiões, só que um dia ele já tá passando por um quadro complicado, ele não tá tão saudável assim, e daí a tia dele, que é uma mulher assim bem excêntrica, muito viajada, ela chega lá na casa do irmão dela, que é o pai do Theo, e fala: vou levar esse menino para viajar, e assim ele vai conhecer as religiões, vai falar das religiões e conhecer tudo isso que ele tanto gosta. Então esse livro vai falar muito sobre religião, e eu gostei muito, porque é um livro, assim, muito esclarecedor. Ele fala sobre várias coisas, então tem vários outros pontos de vista, muitas perspectivas diferentes. Eu acho que é um livro, assim, muito rico mesmo. E eu também indico fortemente para quem gosta de Mundo de Sofia, porque tem bem essa vibe. Então eu gostei muito e recomendo demais. Eu não vejo muitas pessoas falando dele, então fica aí a recomendação: A Viagem de Théo. Manual das Donas de Casa, Caçadoras de Vampiros. Eu amo esse título e eu não tava dando nada por essa história. É um pouco gordinho também esse livro, mas assim, tu lê muito rápido mesmo. E quando tu tá lendo, esse livro te leva pra um lugar que
tu nem imagina, porque ele começa leve, falando sobre donas de casa, que tem um clube do livro, só que o clube do livro tá meio chato, e a nossa protagonista aqui, ela tem uma vida muito agitada, assim como todas as outras mulheres ali do bairro classe média que ela mora, então ela não tá tão afim de ler os livros ali, até que ela e outras mulheres começam a ler livros sobre true crime. Elas fazem um novo clube do livro e começam a ler sobre esse tipo de história, e é muito interessante, e a partir daí coisas vão acontecendo, porque chega um homem estranho pra morar ali naquela vizinhança, e a personagem principal aqui começa a desconfiar, e ela fica muito paranoica, e ela tenta avisar as outras pessoas que tá acontecendo alguma coisa, mas ninguém acredita muito nela. Então, a partir daí vai se desenrolando muitas coisas e vai falar sobre amizade, preconceito. É muito legal esse livro. Eu não tava, assim, esperando que ele fosse entrar na lista dos melhores, mas ele entrou. É muito legal. Eu não consegui parar de ler até saber o que ia acontecer. Eu fiquei grudada até a última página. Recomendo demais. Gostei muito desse livro. Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas. Esse livro, ele já é bem curtinho. Eu li ele muito rápido, assim, algumas horas, porque é muito rápido de ler. A diagramação desse livro também é enorme. E a autora, ela é descendente de escravos e ela vai falar um pouco... Ela vai aqui colocar, não, história fictícia, mas obviamente com aquele pano de fundo de realidade. Então vai falar sobre um homem escravizado que ele não recebeu o nome. Ele sempre foi chamado de Cachorro Velho, esse apelido totalmente horrível, e ele é chamado assim. E nessa história ele vai tentar ajudar uma criança a escapar ali da fazenda. Então a gente vai vendo, a gente vai acompanhando, né, ele tentando ajudar essa criança, ao mesmo tempo a gente fica meio assim com algumas atitudes e coisas que ele fala, porque tem até um momento aqui em que outra personagem, que também ela é uma mulher escravizada, ela fala assim pra ele: ai, me desculpe, mas você tá falando como um branco, sabe? Porque tem vezes que ele meio se desconecta da realidade, não sei explicar muito bem, mas ele vai tentar ajudar essa menina a fugir junto com essa outra personagem que eu comentei agora, porque é ela quem abriga essa menina no começo, e ele fica meio, ai, não, vamos ajudar ela porque vai sobrar pra nós depois, mas no fim ele ajuda a aceitar e a gente vai ver o desenrolar dessa história. É muito curtinho, eu super recomendo também, é bem cru essa história, sabe, mas eu super recomendo. E eu gostei bastante, é bem grandona a diagramação. Kim Jin-young, nascido em 1942. Esse livro também, eu não tava dando nada por ele. Ele tava ali na minha estante, eu pensei, vou pegar pra ler logo, porque ele é curtinho. Mas se tornou uma das histórias, assim, maravilhosas. Fala sobre machismo, feminismo, maternidade. E ele vai escancarar o machismo e a sociedade patriarcal da Coreia do Sul. Porque quando a gente pensa em Coreia do Sul, a gente pensa na tecnologia, em doramas e tudo mais, mas pouco se fala sobre o machismo lá, que é muito forte. Vai falar também sobre desigualdade salarial, desigualdade no trabalho, como as mulheres são vistas de uma forma totalmente diferente das dos homens. É uma coisa, assim, que eu acho que as pessoas não prestam muita atenção nessa realidade da Coreia do Sul, e até porque tá se falando muito também sobre a taxa de natalidade de lá, né, porque as mulheres não estão mais querendo casar e ter filhos, essa não é mais a prioridade das mulheres lá, então vai abordar um pouco sobre isso, que também não é o tema principal, mas vai falar um pouco sobre isso também. E eu super recomendo esse livro, eu amei demais essa leitura, ele também é bem curtinho, e eu amei, não tava esperando nada e entregou tudo. Minha Metade Silenciosa. Esse livro também é outro que eu tava com uma certa expectativa, porque eu já tinha ouvido falar que ele era bom, que as pessoas não comentavam muito sobre. Eu vi uma resenha sobre ele e eu já fiquei animada pra ler, então eu já fui ler com uma certa expectativa. E não é um livro, assim, que mudou minha vida, mas eu gostei bastante dele. Eu acho que ele mereceu entrar nessa lista dos melhores, porque eu gosto muito, acho que os meus livros preferidos são de drama familiar, e aqui a gente tem um drama familiar fortíssimo, fala muito sobre infância quebrada, família disfuncional, violência, abuso psicológico, físico, fala também sobre a relação muito bonita entre dois irmãos,
que são esses aqui que estão na capa. Então, é um livro muito bonito, ele é muito delicado, mas ele também é muito sensível, vai abordar vários tópicos muito sensíveis nessa história, mas eu gostei bastante mesmo. Talvez você deva conversar com alguém. É um livro de não ficção escrito por uma terapeuta e eu gostei muito desse livro. Assim, eu também mais um que eu não tava esperando nada. No começo da leitura eu até tava achando meio assim, meio arrastado, porque eu não sou muito de ler não ficção. Eu gosto de ler mais ficção. Mas esse daqui, assim, gostei bastante. Vai falar de várias pessoas. Claro que a terapeuta, ela não usou os nomes reais das pessoas, ela usou nomes fictícios e com o consentimento dessas pessoas para poder publicar o livro. E eu gostei muito dos temas que ela traz, dos temas que ela aborda, vai falar sobre a perspectiva de várias pessoas, como essas pessoas erram, como elas escondem segredos, como elas vão na terapia, mas elas não falam tudo que elas têm para falar, elas demoram um pouco mais para se abrir. E esse livro, acima de tudo, ele fala sobre como a terapia é importante, sabe? Como é bom, como é importante você cuidar da sua saúde mental, coisa que muita gente negligencia, né? É muito. As pessoas tendem a não ligar muito para a saúde mental delas, elas acham que ir para terapia ou para psicólogo é coisa de doido. E isso aqui, obviamente, não é muito importante que você cuide da sua saúde mental. Se você consegue ir para um psicólogo, um terapeuta, é muito importante que você vá. E esse livro vai falar sobre histórias dessas pessoas e dela mesma também, não só sobre os pacientes dela, mas também vai falar muito sobre ela e como ela eventualmente também tem que ir para um psicólogo. E essa parte é muito legal porque ela fala que as pessoas não pensam que os terapeutas também têm outros terapeutas. E isso é muito legal. Eu gostei muito de todos os assuntos que ela aborda aqui, então recomendo muito. Fiz várias marcações. Impostora, da Rebecca Kuang, que essa mulher está sendo muito comentada pelos outros livros dela também, que é A Guerra da Papoula, que tem uma trilogia, e Babel. Eu não li nenhum desses outros ainda, eu cheguei primeiro nesse daqui, na Impostora, e esse livro me surpreendeu bastante. Eu só dei 4 estrelas para ele porque, como todo mundo fala, o final não é bom, e foi exatamente por isso que me fez me dar 4 estrelas, e todo mundo fala isso, que só não deu, mas por causa desse final. E é muito assim, o livro é maravilhoso, mas no final tem uma coisa assim, muito, muito mirabolante, que não combinou com nada da história. Mas esse livro fala sobre duas amigas, que elas não são tão amigas assim, porque uma sente inveja da outra, e uma morre de uma forma bem patética, e a outra tá lá, presencia a morte, e ela liga pra emergência, mas eles não conseguem salvar a amiga dela, e quando ela sai da casa da amiga dela, que tudo isso aconteceu lá, ela rouba o manuscrito da amiga. Só que o detalhe é que essa amiga dela, ela é uma pessoa amarela, né? E essa mulher que rouba o manuscrito dela, a amiga, né? Bem entre aspas, amiga, ela é uma pessoa branca. Então ela roubou uma história toda já escrita e ela vai publicar como se fosse dela, mas não é. E isso vai acarretar uma série de coisas e a gente vai ver todo o desenrolar disso, todo, assim, todo o desenrolar dessa história a partir do momento que ela publica um livro que não é dela, mas ela fala que é dela, ela que escreveu, porque ela não tá tendo muito sucesso aí na carreira dela, por isso ela tem inveja da amiga dela que tá bombando, tá assinando contratos e ganhando vários dólares, e ela não teve tanto sucesso assim na carreira de escritora. Então, a gente vai vendo o desenrolar disso. Fala muito sobre o mercado literário também. A Rebecca Kuang não teve, assim, nenhum medo de expor o mercado literário. Eu achei isso muito engraçado, porque eu tava lendo e eu fiquei, meu Deus, bicho, tu tá falando um monte de coisa aqui do mercado literário, hein? Mas eu gostei bastante, super indico também Impostora, apesar do final, né? Mas, assim, eu acho que um final não anula todo o restante do livro, que foi muito bom, mas mesmo assim eu preferi dar 4 estrelas por causa do final. E o último livro físico da lista dos melhores que eu li foi
A Disciplina do Amor, da Lígia Fagundes Telles. E esse livro é mais um livro de contos, bem pequenininho também. Eu não li os outros romances dela, mas eu quero muito ler Ciranda de Pedra. As Meninas também. As Meninas tá na minha lista há muito tempo. Eu tô doida pra pegar esse livro. Mas esse daqui foi um bom começo. Tem várias frases, assim, reflexivas pra você tatuar. Eu quero tatuar uma também, que eu gostei bastante. Eu gostei muito da escrita dela, adorei como ela escreve, como ela expõe os pensamentos dela. Eu gostei muito e eu indico muito para primeiro contato os livros de conto dela, porque as pessoas falam isso, que os livros dela são um pouco mais difíceis, porque eles são, assim, um fluxo de pensamentos, né, tipo a Virginia Woolf. Então eu gostei de ter começado por esse daqui. Agora vamos falar sobre os livros que eu li em e-book. Eu li um livro muito bom que também ainda está disponível no Kindle Limited, que se chama Esôfago, do Ítalo Vieira, ou Ferreira, eu acho, mas enfim, a capa vai estar aqui. E esse livro me surpreendeu muito. Eu achei ele lá no Kindle, eu já tinha visto outras pessoas falando dele, e eu peguei pra ler, aproveitei que tava lá de graça, e foi uma história, assim, apaixonante. Eu amei essa história. Fala sobre uma mulher que ela tá ali vivendo a vida dela, ela já é adulta, mas ela tem alguns traumas da infância, né, porque ela sofreu bullying na escola, e uma mulher que ela queria muito que morresse, porque ela fez bullying com essa nossa personagem principal. Então, essa mulher que ela queria que morresse, ela morre. Nossa personagem principal, ela tá indo pegar o trem pra ir pro trabalho, e ela descobre que essa mulher que ela não gosta se matou, né? Ela pulou ali na frente do trem, e aí a gente vai ver o desenrolar, a gente vai ter um flashback aí da vida dela. É um livro muito tocante, muito sensível, me pegou em várias partes, porque eu também já sofri bullying, então eu consegui sentir a tristeza dela narrando o livro, de como ela se sentia pequena quando aquelas coisas aconteciam com ela. Então, tem que ter um pouco de cuidado também para ler esse livro, porque vai abordar temas, né, muito sensíveis, pode ter gatilhos, mas eu amei essa leitura e eu amo descobrir livros nacionais. Se eu não falei, eu tô falando agora que esse livro é nacional. Amei demais, amei esse livro. Eu li um livro de não ficção também, chamado E Se Você Tivesse Sido Abortada, e esse livro fala sobre como as pessoas veem, né, o aborto, e como os conservadores veem também. E eu gostei muito desse livro porque ele traz reflexões que eu não tinha pensado sobre isso, sabe? Então ela vai falar umas coisas assim que me abriram muito a mente, que eu fiquei, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. E por isso que eu queria que muitas pessoas lessem esse livro, porque ele é bem esclarecedor em algumas partes. Quando tu lê, tu vai ficar, nossa, isso é muito interessante, eu não tinha pensado sobre isso, é um ponto de vista, né, que eu não tinha pensado sobre. É muito bom mesmo. Eu amo esses livros de não ficção que me fazem refletir sobre coisas que eu nunca tinha pensado antes, me traz novas visões, novas perspectivas. E ele é muito delicado também, porque vai abordar todo esse tema, né? Então, mas a autora consegue trazer, assim, temas importantíssimos. Eu recomendo que que todas as pessoas leiam esse livro. Eu queria que todo mundo lesse esse livro. Eu gostei muito, super recomendado. Eu fiz também a releitura de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e eu acho que esse continua sendo o meu livro favorito dela. Eu não li todos ainda, eu só li 2 até agora, que foi a releitura de Orgulho e Preconceito, e o outro foi Persuasão. Eu vou ler em seguida Emma, e eu quero dar continuidade a ler os outros livros dela. E eu gosto muito da escrita da Jane Austen, eu gosto toda dessa ambientação de romance de época, não só dos livros, mas do filme também. Eu gosto muito de Mulherzinhas, e eu gosto de toda essa ambientação que tem de romance de época. Eu acho que porque a fotografia é muito bonita, mas, enfim, falando do livro, né, Orgulho e Preconceito, eu amei essa releitura, eu li muito rápido. Eu amei revisitar essa história toda de novo. Acho que não preciso nem da sinopse, né? Porque todo mundo conhece Orgulho e Preconceito. E eu vi um tweet engraçado que dizia que Orgulho e Preconceito era só um bando de pessoas visitando a casa dos outros sem parar. Mas na época isso era muito comum, né? Tinha muitos bailes, muitas coisas. E vai falar, né, das irmãs Bennet e de como elas vão é, arranjar, de como elas vão conquistando a atenção
dos homens que passam por ali. Eu esqueci o nome deles agora, que é o Darcy, e tem o outro lá, que é o amigo loiro dele que se interessa pela irmã da Elizabeth. Mas, enfim, dispensa sinopses também, né? Todo mundo conhece essa história, mas eu amei demais essa releitura. E para finalizar esse vídeo, eu li mais um livro de não ficção que se chama O Harém de Gaddafi. E esse livro é muito, muito pesado. Ele também foi escrito por uma jornalista que vai atrás de saber do ponto de vista das vítimas que sofreram com o Gaddafi, que foi o líder da Líbia, né? Ele governou a Líbia por 42 anos. Então, só que muitas pessoas não sabiam que ele mantinha uma fachada ali, né, de um homem do bem, religioso, mas a verdade era horripilante, ele não era nada disso. Ele fazia muitas coisas horríveis com mulheres, não só com mulheres, mas com homens também. Então, nesse livro a gente vai ver a história da Soraya, que foi pega por ele quando ela ainda estava na escola. Se não me engano, ela tinha 13 anos, porque o Gaddafi, ele tinha um sinal que ele fazia pros guardas dele, pras guardas também, que ele tinha guardas mulheres, e muitas mulheres, elas eram, né, sofriam coisas com ele, que eu acho que eu não posso falar aqui, né, elas eram abusadas. Então, ele tinha um sinal que ele visitava escolas, né, para fazer apresentações. Ele era visto como um deus, né, assim como são os ditadores, são vistos como uns deuses, né. Então ele fazia aparições em escolas, e quando ele gostava de uma menina, ele colocava a mão na cabeça dela, fazia assim, e isso era um sinal para os guardas, para eles saberem que ele queria aquela criança, e aí ela era levada embora de casa. E é muito triste você ler sobre isso, ainda mais num país tão conservador como a Líbia, porque se uma coisa dessas acontecia com uma mulher, né, dela ser abusada, não tinha mais volta aquilo, sabe? Elas eram vistas como uma vergonha, uma desgraça, uma desonra para a família, mesmo que elas não estivessem pedindo por aquilo. Obviamente, elas foram vítimas de um acaso cruel e horrível. E eu acho um absurdo isso, eu acho um absurdo pensar isso, porque quando esse tipo de abuso acontece com elas, os próprios irmãos tentam matar essas mulheres, porque é melhor elas estarem mortas do que vivas e dando essa vergonha pra família, o que eu acho um absurdo, porque muitas vezes essas meninas cediam aos abusos, porque ele ameaçava a família, ameaçava os irmãos, falava que se elas não fossem com ele ia prender o irmão, e muitas vezes isso acontecia. Então, pra proteger a família, elas se sacrificavam, e no final a família via elas como uma desonra. Então eu fiquei um sentimento, assim, horrível de injustiça, porque é horrível você ler uma coisa dessa, saber que uma desgraça dessa aconteceu, você não pode fazer nada. E imaginando um país tão conservador como a Líbia, que você não pode dar um má sobre isso, né? E se no Brasil a gente já tem medo de denunciar abusos, porque muitas vezes não vão ser levados a sério, imagina num país assim, né, tão conservador, que as mulheres vão levar a culpa independente. Então, foi um livro muito difícil, mas mesmo assim eu recomendo esse livro, porque ele não é muito falado, as pessoas também não sabem muito sobre esse lado do Gaddafi, e eu acho que é importante que mais pessoas saibam, né? Então eu super indico esse livro, apesar dele ser bastante difícil de se ler. Então, quando você for ler, tenha em mente que não vai ser uma leitura fácil, pode ter gatilhos, então cuidado. Mas eu super indico. Então, esses foram os melhores livros de 2025. Se você gostou dessas recomendações que eu falei agora, por favor, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta também alguma coisa se você gostou, se você já leu algum livro que eu falei. E que é isso, então, tchau.